Graça e paz, meus amados irmãos. Nesse momento, gostaria de estar compartilhando um texto da Palavra de Deus aos amados irmãos, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós lemos assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhemo-nos e retificaremos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, mas nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus queridos, esse texto mostra que Neemias ele era consciente da situação que estava vivendo. Neemias era consciente do caos que estava em Jerusalém, do problema que ele tinha. Neemias era consciente de toda a situação. Ele vai e olha, faz uma análise de como estava a cidade de Jerusalém. Apesar de ele já ter ouvido um relato de como estavam as pessoas, os judeus que tinham ficado em Jerusalém, apesar de ele já ter a informação pelo um dos seus irmãos, agora ele vai ao local e olha toda a situação. Ele vai ao local, à cidade, e tem uma visão geral da situação. Neemias aqui, ele sabia do problema e ele não desprezou o problema. Ele tinha consciência que o problema era sério, que a situação não era uma das melhores, era muito ruim, mas ele também não fica lamentando a situação.
Neemias não para e fica aqui lamentando, Neemias não fica triste, cabisbaixo, Neemias não fica desencorajado, pelo contrário. Neemias, ele tinha uma missão dada por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Era uma missão que Deus tinha colocado no seu coração. Neemias, ele deixa a sua função de copeiro do rei, ele pede para o rei, permissão para o rei, ora a Deus, pede permissão para o rei, e agora ele vai para a cidade de Jerusalém. E lá ele tem toda a visão de Jerusalém. Muitas vezes as pessoas ficam olhando para o caos e esquecem de ter atitude, de buscar em Deus a solução para o problema. Esquece que Deus, ele é a solução. Não basta só ficar olhando para as dificuldades. Não basta ficar olhando para a situação ruim que está se percebendo, que está vivendo naquele momento. Mas é necessário que se tenha consciência que a situação não é boa, mas que existe um Deus que pode mudar o quadro e pode restaurar. Deus é o Deus restaurador. Deus é um Deus que tem poder. Deus é o Deus que pode fazer o impossível acontecer. Aos olhos humanos, era impossível Neemias restaurar a cidade de Jerusalém com os poucos homens, com as pessoas que ele tinha. A quantidade de pessoas e o tamanho da missão, o tamanho do problema, a restauração que ele tinha para fazer, aquilo ali era, humanamente falando, era como se fosse impossível aos olhos humanos. Mas para Deus não há impossível, e para Neemias não era impossível. Para Neemias aquilo era nada para diante de um Deus grande, Criador dos céus e da terra. E ele não só apenas acreditava nisso, como ele motivou as pessoas que era possível fazer. Às vezes estamos diante de uma situação muito difícil e parece que nada vai acontecer, não há uma saída. A saída está em Deus. A saída é o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra. E uma outra coisa que nós observamos aqui é que ele vê a situação, ele analisa tudo, dá uma volta para ver pela cidade, pelos muros, vê os monturos, vê o caos que estava, mas ele não fala para ninguém. Ele não chega dizendo, ele não chega propagando a miséria, ele não chega propagando o caos, ele não chega supervalorizando o caos que estava em Jerusalém. Hoje nós estamos diante de uma situação, as pessoas sabem, estamos diante de um contexto que as pessoas sabem a dificuldade dessa pandemia, de vírus se espalhando. E algumas pessoas têm mais prazer, parece, é o que deixa entender, de espalhar o caos do que buscar a solução. Neemias não teve prazer em espalhar o caos de Jerusalém. Tanto é que ele chega, ele não fala para ninguém, vai montado no cavalo, só tinha o seu cavalo ali, vai montado com alguns homens e chega e não sai propagando e desencorajando, porque a notícia, muitas vezes, da forma como é passada, às vezes, em vez de ajudar, dependendo da forma que se passa, às vezes atrapalha. E Neemias, ele chega aqui e ele não propaga a miséria. Ele chega e encoraja. Está assim. Ele tem consciência de que não está bom. Ele tinha consciência de que a situação não era boa. Ele tinha consciência de que a missão era difícil. Tinha consciência que tinha muito o que fazer, com poucas pessoas para fazer. Tinha consciência que só uma intervenção de Deus. Tinha uma consciência que se não fosse o Senhor, que se o Senhor não estivesse do lado dele, se a mão do Senhor não fosse com ele, nada se podia fazer. E é exatamente isso nos nossos dias.
não apenas nos dias de Neemias, mas hoje também é assim. Se não for a mão do Senhor, ai de nós, o salmista diz, ai de nós se não for, ai de nós Israel se não for o Senhor. Se não for a mão do Senhor, nós não fazemos nada. Se não for Deus, não fazemos nada. Lá está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. E é uma grande realidade. Sem Deus, sem Jesus, nada somos, nada podemos fazer. E Neemias, ele é consciente disso. Ele chega no versículo 18, ele fala, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhemo-nos e reedifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então veja que ele sabia que era a mão do Senhor que estava com ele. Ele sabia que o poder estava em Deus. Ele sabia que era Deus quem ia fazer através da vida dele, de Neemias, e dos homens, das pessoas que estavam com Neemias. E ele diz, disponhemos-nos, ele contagia. Olha que coisa maravilhosa. Neemias chega agora e contagia as pessoas, contagia aqueles homens, a ponto de eles crerem que era Deus que estava com ele, que estava com Neemias, que Deus estava na direção. E ele chega a dizer assim, disponhemos-nos e reedifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha que interessante. Neemias chega e contagia positivamente. É o que nós precisamos fazer, contagiar as pessoas positivamente com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que Deus vai fazer, com a poderosa mão de Deus agindo na vida das pessoas. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala na palavra, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, não tem quem possa impedir. Nós precisamos crer que Deus é poderoso e que quando Deus ele entra para agir, ele estende a sua mão, não tem nada nem ninguém que possa resistir. E Neemias tinha a prova disso, sabia disso. E vai encontrar oposição, vamos encontrar oposições? Sim, encontraremos oposições. Mas quando Deus está no controle, quando nós estamos na dependência de Deus, não há imposição, não há oposição que possa resistir. Havia ali umas pessoas, Tobias, Sanbalate, Gesem, um pessoal que era contra a obra do Senhor, era contra Deus e contra a obra do Senhor, contra a restauração de Jerusalém. Eles não queriam que isso acontecesse, mas Deus faz o impossível acontecer. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus abençoe em nome de Jesus.